Salve, salve, família. Vamos para mais um videozinho aqui das últimas notícias do Flamengo, que vai enfrentar o Palmeiras no próximo domingo e vai ser um jogaço, um jogo que pode decidir o campeonato. Vai ser o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro desse ano. Então, ou seja, vamos ver o que os repórteres estão falando. Acompanhe comigo todas as notícias, beleza? Vamos lá. Flamengo e Palmeiras é o jogo do ano no Brasileirão? É que vai decidir o campeonato praticamente, né, Renata? Porque se o Flamengo ganhar, a coisa fica bem equilibrada. Eu falava que o Flamengo era o candidato, na minha opinião. Continuo achando que vai ter diferenças, porque tem a Libertadores, muita água vai rolar nesse campeonato ainda. Então eu acho que o Flamengo no Maracanã é favorito. Sim. A expectativa é para um grande jogo. Acho que o Flamengo não ganha 11 anos, eu acho. O Palmeiras não ganha 11 anos no Flamengo. E é merecedor porque são os dois trabalhos assim mais, digamos, melhor organizado. E quem ganha com isso são os torcedores, né? Porque a probabilidade de um grande espetáculo, dois treinadores estudiosos que colocam suas equipes, né, em condições de disputar os títulos. Então, essa é a grande expectativa para esse jogo. Sgarbi. Jogaço, né? E se não me engano, o Capela, o Chico falou aqui sobre favoritismo. O Palmeiras está num momento maravilhoso da temporada. Se bobear, o melhor momento da Arabel no Palmeiras, né? Assim, em relação ao futebol, tá jogando muita bola. Olha as quantas goleadas no último mês. Irmão. É impressionante. Então tá jogando muita bola. Calma. No Maraca é o jogo da vida pro Flamengo também. Calma. O Flamengo, Felipe Luiz, todos sabem que se perder essa partida já era. Acaba o campeonato, porque o Palmeiras não vai tropeçar 3 jogos para igualar o número de vitórias. Esquece, aí já era. Quem? Por quê? O Palmeiras não vai tropeçar 3 jogos. Qual foi a última vez que o Palmeiras tropeçou 3 jogos? Você tá com fé, tá delirando. Não, qual foi? Não, esquece. É o Mengo. Mengo? A escala de arbitragem era pra sair agora ao meio-dia, tá atrasada. Eita! Saiu. Aí, ó. Por quê? Saiu apenas os jogos de sábado. O Corinthians e Galo é o Alex Stefano do Rio. E Cruzeiro e Fortaleza, o Rodrigo José Pereira. Então esses, né, não estarão no clássico. Existe uma possibilidade de ser o Rafael Klein no jogo Flamengo e Palmeiras. E o Daronco? Porque o Daronco tava meio devagar ontem no Bavi. E tava meio devagar. Apitou bem. Mas tava meio devagar, fisicamente. Mas apitou bem eu o jogo, acho, talvez eles coloquem alguém novo, no sentido de não ter tanto... Tipo o Wilton Pereira Sampaio. O Davi Lacerda, não? Carga, sabe? Quem? Davi Lacerda. Pode ser, ele tava ontem também no jogo do Grêmio São Paulo. Enfim, a gente tá esperando aqui, mas não saiu ainda. Não deu aquele pênalti lá. Se não tiver, vai o VAR. Leva o Ramon a bate a Se tiver juiz, vai o VAR. Não, esse não vai. Nossa, esse Ramon ia dar merda. Qual? Se o Palmeiras ganhar do Flamengo no Maracanã, aproveita, pega a taça já no Rio de Janeiro, coloca no avião e traz de volta para São Paulo. Falando isso aí. Que economiza a entrega. Você falou do gol do Flamengo. Mas o Flamengo, pra mim, mesmo que ele esteja jogando grande futebol, é o favorito e vence o jogo. Palpite. Bora lá. Flamengo e Palmeiras. Sgarbi. Eu tô mais do que nunca fechado com o Mengão. Sou Mengão agora, até o final. Você falou do Abel até a pouco, Irmão, agora tá falando que é Mengão. Irmão, tamo fechado com o Mengão e tamo junto nessa. Quanto que vai ser? Vai, vamos junto então, vai. 5 tá bom, 5 tá bom. 5? Não, calma aí. 2-1 Flamengo. Marco. 2-1 Flamengo com o VAR. Com o VAR. 2-1 pênalti pro Flamengo. Palmeiras? Capela. Flamengo vence esse jogo. Me cobra em segunda-feira. 2-0 pro Mengão. Caraca, vai ser difícil. Acho que 1-0 ficou. 4-2 Flamengo. A preula. Que isso, cara. O sentimento é isso aí, eles só sabem o que é isso. Edu. Renata, esse jogo vai ser 1-0. 1-0 Vitor Roque. 2, vai. 2-0. Palmeiras? Se decide aí, pai. Chico. Anota aí. 2-2. 2-2 esse jogo. 3-2. Pra quem? 3-2 é Flamengo. Palmeiras. Não. Eu quero emoção, quero ser feliz, já que o Inter não deixa. Acaba a emoção, os Palmeiras Eu até falei sobre isso essa semana aqui já no Sport TV. Eu estava fazendo uma comparação com a pontuação das duas equipes no primeiro turno, nas 9 primeiras rodadas, e elas são idênticas do segundo turno. O Flamengo fez 18 pontos em 9 jogos, o Palmeiras fez 22 pontos em 9 jogos também no primeiro turno. A coisa começa a mudar exatamente nessa rodada lá no primeiro turno. O Flamengo ganha o Palmeiras fora de casa e na rodada seguinte bate o Fortaleza no Maracanã, o Palmeiras perde para o Cruzeiro no Mineirão. Mesmo se o Flamengo vencer, a situação do campeonato é outra, é diferente. O jogo do Palmeiras com o Cruzeiro dessa vez é em casa e o Flamengo vai pegar o Fortaleza fora de casa, numa situação desesperadora lutando contra o rebaixamento.
Um gramado que é muito ruim. Todo mundo que está indo lá está reclamando bastante. Por mais que a torcida do Flamengo talvez se apegue um pouco a isso, é inegável que nesse momento do campeonato, para o título, o Palmeiras ele está na frente. Não só pela questão de pontuação, mas pelo futebol que tem jogado nos últimos 2 meses. O Flamengo jogou mal nesse período? Não, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo teve uma queda de produção recente, voltou a jogar bem contra o Botafogo e se espera que ele retome, né, a regularidade em alto nível. Quer dizer que o Palmeiras vai jogar bem todo o jogo até o final do ano? Não sei, é bem difícil. O Palmeiras já está jogando bem há 2 meses e achando soluções assim com muita facilidade. Então acho que esse jogo ele marca o pontapé inicial da reta final do campeonato e vai deixar algumas perguntas no ar. As perguntas serão respondidas, infelizmente, até dezembro só. Ele ajuda a definir, ele encaminha muita coisa? Sim. Mas acho que nada é definitivo, nem se o Palmeiras vencer o Flamengo no Maracanã. Mas o Palmeiras vencer já fica bem encaminhado. A vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, né? Abrir 6 pontos de vantagem com 3 vitórias a mais. Então o Flamengo precisaria de 3 rodadas para tirar essa diferença, porque não bastaria igualar a pontuação do Palmeiras. Então, imaginando, né, faltando 10 jogos para cada um, 2 3 derrotas, rodadas, o Flamengo precisaria disso, ou seja, o Palmeiras seria um caminho mais tranquilo, mas estou com vocês. Eu acho que é muito difícil a gente ter perder 3, vai ganhar 2 até porque os times também vão conviver com algumas baixas, uma delas relevante para o Palmeiras, inclusive, para esse jogo de domingo. Vamos colocar no papo, então, os setoristas, a Luísa Sá. E aí a produção preparou um verdadeiro ou falso. Bota na tela aí, ô produção. VSR começa aqui. Pedro tem que ser titular do Flamengo, independente do estilo de jogo. 100% verdadeiro. 100% verdadeiro. Inclusive, quem falou isso não fui eu. Quem falou isso foi o Felipe Luiz. Numa das primeiras coletivas dele, ele fala: é minha obrigação, vocês podem me cobrar eu botar os melhores para jogar. Tem algum atacante no Flamengo melhor que o Pedro? Não, ponto. Então é 100% verdadeiro, 100%. Lógico, ele tem que fazer a parte dele, ele não pode miguelar em treino, ele não pode miguelar lá, beleza. Mas tem que fazer. Não existe nenhum tipo de argumento que você aceite que Pedro e Arrascaeta não estejam no Flamengo ideal. Ponto. O trabalho tem que partir dali. Fala assim, ó, vai jogar Arrascaeta e Pedro. Ok. E agora, o que a gente faz com o resto? É isso. Porque assim, a gente escutou muito quando o Flamengo ia enfrentar alguns adversários em que ele gostaria ou tentaria fazer a pressão. A gente escutava falando, o Pedro não é esse cara que consegue fazer essa pressão. O Pedro não é esse cara que consegue manter intensidade. Pode ser algo, como diria o Kleber Machado no nosso saudoso Arena, pode ser algo pontual. Ou é estrutural. Pode ser algo pontual, mas de forma estrutural, isso não pode ser de desculpa. A não ser que o Pedro esteja de sacanagem. Não, aí a gente... Aí beleza. Não, a gente... Se o Pedro estiver de sacanagem... Pedro ou qualquer outro, tá? Sim. Não é só falando Pedro. Se algum jogador estiver de sacanagem, aí você fala, ó, eu vou tirar, porque ele tá nesse momento, não tá fazendo as coisas, então beleza. Agora, o resto é dever do treinador encaixar o Pedro e o Arrascaeta. Tem que começar daí. Eu sempre fui desse lado aí. Sempre achei que o Pedro, independente de qualquer coisa, de contexto de jogo, mas vai jogar na altitude, irmão, tem que fazer o cara jogar. Se vira. Verdadeiro pra você, né? Pra mim é muito verdadeiro. Não há nada que justifique o Pedro não ser titular do time do Flamengo hoje. Aquela época, beleza, tá de sacanagem, não vai jogar. Recuperou o Pedro, tá em campo, o Pedro entrega. A parte física, velocidade de qualquer um dos caras da frente do Flamengo, ela não pode se sobressair a técnica do Pedro e a quantidade de gol que ele faz. Me desculpa. É um erro do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, nos últimos jogos, cometeu um erro deixando o Pedro no banco de reservas. O Pedro, para muitos, é o melhor centroavante do Brasil. Você tem o melhor centroavante do Brasil à sua disposição. O cara se recuperou, tá treinando bem, tá jogando, tá metendo gol, participando de gol e fica no banco de reservas. Qual que é a justificativa para isso? Porque eu quero ter mais intensidade na frente. É mais importante você ter um cara de velocidade na frente, mais intensidade, do que um cara que faz gol, dá assistência, participa de jogo. Não tem o menor sentido isso. Eu vou sempre muito nessa linha, cara. Não tem lógica alguma. E ele tem que fazer o mínimo que o treinador pede também, beleza? Exato. Sim. Mas se tá na característica do jogador, aí não tem muito o que fazer. Aí por isso que eu acho que tem que partir do técnico, como ele mesmo falou. Né? Eu sou obrigado a fazer o Pedro jogar, fazer o Flamengo jogar com o Pedro em campo também. Enfim, mas eu acho que tem que partir muito mais do treinador pra se virar. Aí se vira, você é muito bem pago pra isso. Você estudou também pra isso. Você se vira pra arrumar o time, o Pedro tem que estar aí. Ou o Pedro tem que sair, Mauro Betti.
Assim, é verdadeiro, mas não sou 100% verdadeiro. Segundo os organizadores, na minha opinião, 93% verdadeiro. Segundo a PM, 3% verdadeiro. Segundo o Datafolha, 74,7% verdadeiro. E não é demérito do Pedro, é porque o elenco do Flamengo dá muitas opções, tá? Assim, a princípio o Pedro é o 9, mas depende do jogo. O Bruno Henrique, eu estava brincando ontem, o Bruno Henrique se jogar faz um gol, o Botafogo vai ter que fazer 2, que o Bruno Henrique vai fazer um gol no Nilton Santos, não fez, não precisou. Mas assim, o Pedro é 9. Aliás, se pudesse perguntar, Pedro tem que ser titular do Flamengo, do Inter, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, que é fácil, embora você tenha... Bem fácil que você tem o Yuri Alberto e tem Memphis, e Garra mais atrás, quando joga. Mas, enfim, o Pedro pode ser titular em qualquer time do Brasil e da América do Sul, né? Então, é evidente que é verdadeiro. O único senão, para mim, é exatamente a qualidade e quantidade de opções que tem o Felipe, mas é verdadeiro. Queria que a produção colocasse também na enquete, tá, ô, produção? Verdadeiro ou falso, só para eu sentir o que a galera pensa sobre o Pedro. Todo mundo aqui concorda que o Flamengo joga grande parte do jogo com a bola no pé. Sem dúvida. Beleza? E o Pedro sabe jogar. A partir do momento que você tem maior parte do tempo com a bola no pé... É o time com mais posse de bola do brasileiro, 64 Exato. e alguns quebrados. É muito mais interessante você ter o Pedro, para grande parte do tempo que você tem com bola, você tem um ganho técnico absurdo, do que você ter um cara que faz um perde-pressiona pouco melhor que ele ou melhor que ele. E, desculpa, faz parte do jogo. Tudo bem, mas olha isso, velho. Se ele pegar 10 bolas assim, ele faz os 10 gols na chapada desse jeito. E a o bola cara que ele dá, mordendo ele. a assistência dele... 10 não, vou botar 7 aí, mas pouquíssimos tá bom. caras do futebol brasileiro dariam a assistência que ele 9, deu pro Luiz 10 ou Araújo 8. ontem. Ou 11, Pouquíssimo. Não tem nada que justifique ele ser banco desse time. No e momento atual, não há nada que justifique. Eu briguei... É que assim, a imagem do Pedro ela ficou um pouco arranhada por conta dos problemas que teve, mas existiu já um momento de questionamento. Ele merece, não merece ser titular. Pra mim isso aí nunca foi uma discussão. Só sendo justo. O questionamento vem exatamente na sequência de uma recuperação de um LCA que eu acho que era completamente... Então, mas daí se o cara não tem esse discernimento de entender que faz parte de uma volta, de um retorno, né? Que existe uma linha que vai crescer aos poucos... E olha que ele voltou muito mais cedo do que o previsto e voltou bem, porque ele fez um montão de gol contra o Juventude, joga pra caramba contra o Corinthians. Ele volta contra o Fluminense, né? Faz o gol. Não, a volta do Fluminense é depois do esporro. É depois do esporro. É verdade. Mas ele, quando volta, ele faz gol contra o Juventude, 3, eu acho, faz 2 gols contra o Corinthians, dá assistência. Então, assim, e aí depois ele deu uma oscilação que era normal. Então, eu acho que o Pedro nunca deixou de entregar pro Flamengo, cara. Nunca deixou de entregar. 151 gols, 300 jogos, né? Cara, 300 jogos, 151 gols e 38 assistências. É impressionante. Nunca deixou de entregar. Eu acho do número do Pedro mais impressionante são as assistências. Do 38. Até pela característica, realmente. Sim, realmente. 38 Quando assistências. o Felipe Luiz dá o esporro nele, lá pra todo mundo, beleza, mano. O cara ir pro banco. Não, é óbvio, tá justo. Miguel. Você manter um mínimo de Depois ordem. que ele é recuperado, aí volta a entregar. E partindo do princípio que de fato zerou a pedra, né? Exato. Você chegou e falou assim, eu briguei contigo, vamos sentar aqui, beleza, acabou, você falou o que tinha que falar, eu te falei o que tinha que falar, agora vamos pra frente? Aí não tem motivo mais. Aqui jogo do ano, hein, por nós todos. Mas Flamengo e Palmeiras é ou não é a final antecipada do Campeonato Brasileiro? É ou não é, Garoni? Pra mim é. Mim é. Principalmente se o Flamengo não vencer. É o jogo Flamengo não do vencer, ano, né? velho. E aí, Raiz, é ou não é a final? É um jogaço. Cara, final, acho que não, porque ainda tem muitos jogos depois, né? O Palmeiras quem ganhar ou quem muito. perder não significa que vai ser o campeão. Obviamente que se o Palmeiras vencer, o Palmeiras vai ficar numa situação muito confortável, vai abrir 6 pontos com 2 vitórias a mais, fica numa situação muito confortável, fica praticamente, né, com a mão na taça. Mas ainda assim tem jogos pela frente, as coisas podem acontecer. Mas o Palmeiras vai perder de repente 6 o time pontos. cai na Libertadores, isso afeta na sequência do Brasileiro. Isso pode mudar muito rápido. O Flamengo, por exemplo, empatou 3 jogos seguidos, né? Em casa. Quem imaginar que o Flamengo empataria assim, 3 jogos seguidos em casa? Então acho que não é final antecipada, mas é um jogo que vai encaminhar muito bem essa reta final de campeonato. E aí o Flamengo ganhando, por exemplo, já empata em número de jogos, já vai crescer bastante também para o restante dos jogos, de olho na Libertadores, de olho na sequência. Eu acho que é um jogo, não uma final antecipada, vamos colocar ali como
talvez o jogo do ano, como falou o Garone, né? O jogo do ano no Campeonato Brasileiro hoje, e vai definir algumas coisas, mas não uma final realmente. Mas olha aí a classificação, antes de eu chamar o Papa, só pra gente olhar em detalhe a classificação do Campeonato Brasileiro. Tá assim, ó. Palmeiras, primeiro colocado. O Cruzeiro já foi, primeiro mano. colocado ali com. Tá aqui na mão aqui. 61. Isso, 61 pontos, 27 jogos, 19 vitórias. Estão botando ali, né? Em vez de botar também gols pró e tal, porque o número de vitórias já é o primeiro critério depois dos pontos, naturalmente, né? Primeiro critério Fosse gol, pontos o Flamengo conquistados. tava bem na frente. Mas o segundo critério, né, o primeiro de desempate, é o número de vitórias. Então, o Palmeiras hoje tem 61, o Flamengo tem 58. E igualou o número de jogos, tá, gente? Acabou aquela confusão. No caso dos dois aí, tá igualado o número de jogos. Então, o Palmeiras hoje tem 3 pontos a mais, com 2 vitórias a mais. Na prática, a gente já falou disso aqui, significa que ao Flamengo não basta empatar o número de pontos, vai ter que ultrapassar. Né? A não ser que aconteça uma grande mudança no cenário daqui até o fim do campeonato, o Flamengo, para superar o Palmeiras, vai ter que ultrapassar, vai ter que, por exemplo, chegar a 62, ou seja, na prática a diferença é 4 pontos, não são 3. Se você considerar essa questão do número de vitórias. Então, se o Palmeiras vencer, hipoteticamente, ele vai a 64, ele ficaria com 6 pontos de vantagem sobre o Flamengo e 3 com vitórias a mais. 3 vitórias a mais. 3 vitórias a mais, e aí reforçaria definitivamente essa situação do Flamengo ter que ultrapassar ele. E aí, amigo, o Flamengo teria que fazer 7 pontos, né? Tirar 7 pontos do Palmeiras. São 3 rodadas. 7 pontos são 3 rodadas perfeitas de 10 só. Assim, pra mim, se o Palmeiras vencer o Flamengo, o Palmeiras... Pra mim, o Palmeiras não perde mais o título. Eu também acho. E claro, gente, a gente tá falando isso aí de uma forma segundo a lógica. Sim. Claro que a Raíza tem razão, tudo pode acontecer, futebol, né? Ainda faltariam ali 10 rodadas. Pode acontecer um monte de coisa. Pode acontecer um monte de coisa. Mas na lógica... Que a rodada seguinte, que a rodada seguinte, por exemplo, é Palmeiras e Cruzeiro, e depois, e aí Flamengo e Fortaleza. Não seria, por exemplo, absurdo nenhum o Palmeiras perder pro Cruzeiro, ou empatar, né? Empatar o jogo, ainda mais essa situação. Em São Paulo? Em São Paulo, não aliás. Não é absurdo nenhum, concordo, mas não é provável. Eu não acho provável o Palmeiras perder ponto pro Cruzeiro em São Paulo. Não acho provável. Acho. É absurdo, ser absurdo é diferente de ser improvável, assim, entendeu? Claro, absurdo não é, mas eu acho improvável. Mas talvez seja o jogo mais difícil do Palmeiras depois. Ainda que ele perca pontos pro Cruzeiro, depois ele vai ter jogos onde dificilmente ele vai perder pontos. Tá com muita gordura, né? Acho que se o Palmeiras abrir 7 pontos de vantagem, é muito improvável que numa disputa de 30 o Flamengo consiga tirar essa diferença de 7. Não que seja impossível. É claro que não é impossível. A gente viu o Palmeiras tirar uma diferença maior em relação ao Botafogo em 2023. Mas pela consistência que o Palmeiras tem e que o Flamengo também tem, assim, os dois são times muito consistentes, tanto que estão ali muito próximos, eu acho que qualquer um dos dois que abrisse 7 pontos, eu acho que dificilmente conseguiria perder essa vantagem. Então, assim, eu acho que o jogo pro Flamengo é uma final, é uma decisão. Sabe? Não que vai resolver o campeonato do Flamengo, mas é o que vai manter ele ali na briga com o Palmeiras, que vai talvez empatar em número de pontos, e aí depois até o fim do campeonato, talvez vai se tornar até irrelevante a questão de uma vitória a mais, uma a menos, porque eu acho que aí você tem 10 rodadas ali para ir disputando realmente pela pontuação. Agora, 7 pontos, eu acho que seria uma vantagem muito grande para o Palmeiras em relação ao Flamengo e poderia, para mim, definir o campeonato. Pro Palmeiras o empate é bom, né, Papa? Também. Eu tenho um amigo palmeirense aqui, inclusive mandar um abraço para ele, que está acompanhando a gente aqui, o Brunão. E aí o Bruno Morcelli. Aí eu falei para ele, meu irmão, olha só, vamos ganhar, segunda-feira eu faço a propaganda da tua massa. Beleza. Aí ele para mim, não, Papa, relaxa, vai ser empate. Ou seja, eles estão querendo um empatezinho, ô Ilan. Eles estão querendo. Para eles estão achando um negócio. Negoação. Né? Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu!